Seja adorado o nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Não deixa essa chama apagar, não, porque desde que eu cheguei nesse lugar, essa liturgia que o Espírito dirige a igreja do Senhor, junto com o seu pastor hoje, está tão cristocêntrica, e quando Jesus está no centro, o ambiente é tão maravilhoso, é tão gostoso, é tão poderoso. Meu coração está muito alegre, muito cheio de gratidão pela graça do Senhor que se manifesta neste lugar hoje. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Antes de entrar com vocês na palavra, quero manifestar e externar rapidinho aqui a minha gratidão a Deus, a gratidão à vida dessa igreja na pessoa do pastor Heber, um amigo, como ele disse, já de muitos anos, e junto com Eliana, junto com 7 filhos que o pastor Heber tem, as meninas, Dai, Thalita, Mili, Carol, seus respectivos maridos, André, Pablo, Rafael. Uma alegria estar aqui com vocês, ver o Mateus por aqui também, Sarinha, João Heber deve estar pela sala aí junto com o Davi, está evangelizando, chutando bola aí, glorificando a Deus. Que família especial são vocês. Ver a irmã Dolores por aqui, ver Eliel, Edilza, irmã Dora. É uma alegria ver vocês, é uma alegria adorar a Deus com vocês e ser abençoado por a vida dessa família, por aquilo que vocês representam na nossa vida, na minha vida, na vida da Ná e de todas as nossas filhas. Nós somos muito abençoados pela vida de vocês. Essa amizade tem me fortalecido, tem sido uma bênção, uma referência. O pastor Heber tem participado da minha vida de muitos momentos, desde a primeira igreja que eu tive a oportunidade de pastorear na zona leste de São Paulo, na região da Vila Guarani. O pastor Heber já me acompanhava e já tínhamos ali, já nascia uma amizade. Naquele momento, por parte do meu sogro, e depois nos tornamos amigos muito próximos. E ele tem participado dos bons e difíceis momentos da minha vida. Como um conselheiro, como um amigo, como um apaziguador, como um elemento de Deus, de força, de estímulo, de incentivo, de conselho e de ensino. Características da vida e do coração do pastor Heber. Vocês estão conhecendo o pastor de vocês agora, e eu até, depois que ele tinha me feito convite, sabendo que eu estaria aqui nesse final de semana, alguns dias depois, voltamos a falar, e ele disse que era a primeira ceia que ele tinha. Eu me disse, meu Deus, o que eu vou fazer lá ministrando? A igreja está querendo ouvir o seu pastor, e eu vou ser um intruso, Senhor. Mas eu sinto que o Espírito Santo também está dirigindo esse momento, nessa manhã. Então, igreja, não me tenham por intruso aqui, mas me recebam como alguém que está sendo dirigido pelo Espírito através da vida do pastor de vocês para estar aqui hoje de manhã e participar desse momento. Mas me sentaria aqui para ouvi-lo, me sentaria aqui para continuar adorando a Deus com vocês de todo o meu coração, porque essa é a maior grandeza que a gente pode receber numa manhã como essas, adorar a Jesus independentemente do que a gente faça. Eu tenho uma mensagem no coração para compartilhar com vocês. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Eu vou ler só um verso, para a gente ganhar tempo. Eu ainda não estou conseguindo falar no vezes 1,5, como aquela versão do WhatsApp, que eu sei que a maioria de vocês já estão ouvindo áudios no 1,5, não estão? E ainda eu estou entendendo que nós, pastores, precisamos começar a acelerar um pouco essas versões, né? E eu estou tentando, gente, mas eu vou tentar ser rápido e vou, inclusive, não ler todos os versos do capítulo 6. Vou ler apenas um verso, depois a gente vai recorrer a alguns outros trechos no capítulo 1 no capítulo 1 de Filipenses,
Depois a gente vai recorrer a alguns outros trechos, mas para não tomar tanto tempo, eu vou ler apenas um verso e a gente vai recorrendo ao longo da mensagem. Capítulo 1 de Filipenses, verso de número 1. Verso de número 6. Vocês acharam? Tendo por certo, ou estou plenamente certo aqui na versão que eu estou usando, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Nos últimos 15 anos para cá, a gente passou a ter uma ferramenta facilitadora na vida, por meio dos dispositivos eletrônicos, que possibilita a gente chegar em qualquer parte do mundo, ou boa parte do mundo, por meio de imagens de satélite, ou até mesmo imagens que são feitas nas ruas, através do Google Earth, através de outras ferramentas que nos possibilitam enxergar lugares praticamente em todo o planeta Terra, certo? Isso fez com que a gente tivesse facilidade de conhecer lugares. Mas há 20 anos atrás, quando não existia esses elementos facilitadores, quando você precisava ir a algum lugar novo, principalmente viagens, você formava um conceito sobre o lugar que você ia e só ia descobrir como era realmente aquele lugar depois que chegava, certo? Então esse elemento de surpresa era algo interessante. Porque algumas vezes, quando se trata de viagem, você conversa com alguém que já foi e a pessoa te dá algumas referências, algumas características do local. E você vai. E aí você chega e às vezes você tem impressões distintas do que te disseram. Porque cada um tem experiências individuais, cada um tem uma forma de enxergar a vida, enxergar as coisas, enxergar tonalidades, sabores. Nós somos diferentes em tudo, né? E eu digo isso para vocês, essa exemplificação, apenas para trazer um pouquinho de luz acerca da vida cristã. Porque a vida cristã é semelhante a uma jornada, é semelhante também a uma viagem. Que a gente tem algumas ideias de como é. Ideias por aquilo que Deus revela na palavra, ideias por aquilo que a gente viu outras pessoas, cristãos um pouco mais experientes passarem. Quem é de família tradicional evangélica, então já viu o seu avô, já ouviu histórias do seu bisavô, do seu pai. E a gente consegue, por meio da vida deles, ter algumas ideias de como é a vida cristã. A jornada de fé que nós vivemos. E aí, diante dessas ideias, a gente vai vivendo essa jornada cristã. Mas a verdade é que a jornada cristã, ela é uma jornada cheia de surpresas. Deus, inclusive, poupa-nos de alguns detalhes da caminhada. Algumas vezes, para que faça sentido mesmo de como é que é viver pela fé. Porque viver pela fé é viver não por aquilo que se vê, mas é mesmo uma vida imaterial. É você viver segundo aquilo que você não vê, mas aquilo que você crê. Jesus falou isso para Tomé, né? Ô Tomé, você viu e creu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. E é interessante isso, porque Deus vai ajustando a nossa vida, ajustando a nossa fé, e nós vamos vivendo nessa caminhada, nessa jornada de fé, um conjunto de experiências e de experimentos. Qual a distinção disso? Experiência é aquilo que eu vivo na minha vida, e experimento é aquilo que eu posso entender, conhecer e até viver por meio da vida do outro. Então, a nossa jornada é cheia dessas experiências e experimentos, a nossa jornada de fé, e assim Deus vai nos dando
a condição de avançarmos, de crescermos, de vivermos. Algumas vezes Deus nos poupa de detalhes, porque se Deus nos desse os detalhes, a gente nem entraria, a gente desistiria de começo. Quando Deus tira o povo do Egito, por exemplo, Deus poupa eles de alguns detalhes. Se Deus dissesse, ó, vocês vão sair daí, deixar de comer melão, pepino, coentro, eu não sei o que aquele povo via em coentro, né? Mas fazer o quê? Eles tinham prazer naquilo. E desculpa se você gosta de coentro, mas outro dia eu li uma frase que fazia todo sentido, diz que coentro é a salsinha endemoniada. Eu quando li aquela frase, disse assim, esse pessoal tem imaginação e imaginação boa, né? Mas se Deus dissesse para eles, vocês vão sair de lá e eu vou mandar uma semente que vai estar de manhã, que vocês vão produzir, essa semente vai chamar maná, e vocês vão produzir uma espécie de alimento, de pão, não sei do que pode ser chamado isso. O povo de Israel, inclusive, foi tão ingrato que eles chamaram de pão vil aquilo que era a representação de Cristo. Então, aquele pão, aquele maná que Deus deu para eles, era tão especial. Mas, por que era especial? Porque era a simbologia de Cristo. E Cristo é tão especial na nossa vida, que os valores de Jesus estão tão acima dos valores do mundo. E a gente é criado nessa vida de uma forma tão enraizada nas matérias, nas coisas dessa vida, que às vezes a gente não pensa que a gente tem o maná precioso de Deus, escondido de Deus conosco, e a gente está se encantando pelos melões do mundo, pelas coisas do mundo, das coisas da vida, e se esquece de que o melhor está conosco. Então Deus poupa eles dos detalhes, Deus poupa eles de que eles haveriam de atravessar 40 anos no deserto, vivendo um aquecedor que Deus iria colocar no deserto à noite, miraculosamente, era um sistema de aquecimento e de iluminação naquele lugar, durante as madrugadas frias e escuras do deserto, e também com um arrefecedor de manhã, que era uma nuvem que cobria aquele povo para enfrentar as altas temperaturas do deserto. Deus poupou eles desses detalhes, porque senão eles diziam, não, nem vou esquentar a cabeça com isso, é muito para mim, Deus. Então, o que Deus faz? Se vocês querem vir, queremos. Nós vamos, Senhor. Então, tá bom. Se preparem, porque agora vai começar uma jornada cheia de experiências e experimentos. Mas eu vou estar com vocês, no meio deste lugar. O dia que Deus quis mudar de ideia e disse para Moisés, eu vou mandar o meu anjo. Moisés disse, não, Deus, com o anjo não serve. Nós precisamos que o Senhor esteja presente. E a garantia da presença de Deus é o maior poder que esse povo tem, que esse povo pode viver na vida e que eles podem ter. E aqui Paulo, quando está escrevendo a igreja de Filipos, ele usa uma expressão interessante, né? Quando ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando Paulo diz estou plenamente certo, ele usa uma palavra no grego que é peitô. E peitô é uma expressão, é um verbo, não é um adjetivo. E o certo aqui é adjetivo na língua portuguesa. E o peitô como verbo faz mais sentido o termo e a expressão convencido. Então Paulo está dizendo assim, eu estou convencido. Ela pode fazer sentido também o verbo persuadir. Ele está dizendo, eu estou persuadido. Por que Paulo está convencido e persuadido? Por meio das experiências que ele tinha tido com Deus, de que o que tinha começado a boa obra aperfeiçoaria até o dia de Cristo. Então Paulo tinha tido a experiência com Deus de aperfeiçoamento, mas ele também vinha vendo experimentos, ele vinha observando outros cristãos que estavam sendo ao longo da história aperfeiçoados por Deus. Então, quando ele usa eu estou convencido, persuadido, o
biblista da língua portuguesa entende que um convencimento e uma persuasão gera o quê? Certeza. Então ele coloca certeza. Eu estou certo, eu tenho certeza de que quem começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora é interessante que Paulo diz assim: o que em vós começou a boa obra. Por quê? Porque em vós. Porque o em vós fala das experiências e da renovação e transformações que Deus está operando em mim. E maiores são as obras que Deus tem para fazer em mim do que através de mim. Nós estamos há 10 anos no que a gente pode chamar de campo missionário. Nós não queríamos ir quando Deus nos chamou para ir, e eu muito menos, resisti muito. E quando entendi que era aquilo, o pastor Heber estava no dia em que eu saí da sala do gabinete do pastor Wellington e recebi dele a bênção, a direção para ir. Eu entrei naquele gabinete sabendo que o pastor ia dizer não. Eu tinha a palavra de um outro pastor amigo que o pastor diria não. Então eu entrei tranquilo, cruzei minhas pernas, sentei e ficamos lá conversando com o pastor Wellington. E depois daquela reunião, nós estávamos combinados de sair para almoçar. Nós nos sentamos no almoço e o pastor Heber com um bom amigo. E o amigo é aquele que chora com você, mas ri também com você e de você. Quando o outro pastor que estava conosco, que foi quem me enviou para a missão, que já está com o Senhor, pastor Alberto Rezende, de Várzea Paulista, foi ao banheiro por um momento, ele começou a rir de mim, eu me lembro até hoje dessa risada, e como eu odeio ela. Mas ele começou a rir de mim e disse assim: você não tem ideia da tua cara. Porque eu estava inteiramente com cara de cachorro quando cai da mudança. Não sei que cara que fica cachorro quando cai da mudança, mas era mais ou menos assim. Eu estava em trouble, como diz o americano. Eu estava num problema enorme, porque eu precisava agora correr para orar, para entender, Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? Porque agora eu estava numa aliança que eu não conseguia mais sair, e eu estou dizendo agora, só Deus pode me tirar. E eu fiquei por algum tempo, sabe, me fingindo de morto, para ver se aquele negócio não dava certo. Dei uma de louco mesmo, gente, que nem Davi, quando esteve diante do rei inimigo, e deu uma de doido, e começou a babar. Eu dei uma de doido, para ver se aquele negócio passava de mim. Eu fui levado no Amazonas, para receber a igreja, me ofereceram, me passaram a oportunidade de pastorear uma igreja em Manaus, no Amazonas, 15 igrejas naquele lugar. Um amigo do meu pai, que sabia que meu pai também não queria que eu fosse para a missão, me ofereceu essa oportunidade. Eu fui levado em Manaus para pastorear uma igreja, o Espírito Santo fechou o meu coração. E eu dando uma de doido, daqui a pouco uma oportunidade aqui no interior de São Paulo, para eu pastorear também um campo no interior, e as portas para isso só se fechando. E Deus só confirmando, missão, 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 fora, fora, fora. E aí quando eu entendi que era Deus mesmo, eu disse amém, eu vou ser feliz naquele lugar. Porque eu aprendi que o melhor lugar do mundo pode ser o pior fora da vontade de Deus. Enquanto que também é verdade que o pior lugar do mundo, na vontade de Deus, é o melhor. E aí você diz assim, mas você está na América, pastor, você está nos Estados Unidos, não importa. Nos Estados Unidos, fora da vontade de Deus, é o pior lugar do mundo. Eu já fui na África e já vi pastor feliz, alegre, missionário, glorificando a Deus, cheio de alegria. Já fui na Europa e vi missionário cheio de tristeza, de angústia, derrotado, sozinho, vivendo a solidão e a frieza da cultura e do país. Qual que é a diferença? A vontade de Deus. Então Paulo está tendo essa experiência. Paulo teve os experimentos de que quem começou a boa obra em nós. Por que em nós? Porque é a obra. E aí eu digo para você, eu estou 10 anos nos Estados Unidos. Nós chegamos lá, tinha 20 pessoas.
em uma pequena igreja, numa pequena cidade. O pastor Heber pregou lá algumas vezes. Nós estamos hoje em 2 cidades. Nós aumentamos consideravelmente algumas vezes o número daquelas pessoas que estavam lá. E eu não quero falar em números, porque a verdade é que a maior obra que Deus está fazendo nesses 10 anos é no Salmão. Deus tem feito obras por meio da vida do Salmão e da Ioná, mas a maior obra que Deus tem feito é na nossa vida, é no nosso coração. Porque essa é a chamada de Deus conosco, a maior obra que Deus vai fazendo é na nossa vida, nós sabemos disso. Nós servimos a igreja do Senhor, nós servimos a mesa do Senhor, mas a maior obra que Deus opera é em nós. É por isso que Paulo, quando fala aos Romanos no capítulo 8, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa palavra faz tão sentido, ou muito mais sentido quando a gente lê ela em inglês. Therefore is not condemnation for who is in Christ. Porque esse in fala de dentro, e a gente às vezes lê em Cristo, parece algo indefinido. A gente não lê muito como dentro ou fora, é em Cristo, estar em Cristo. Mas quando você lê em inglês, o in é dentro, é Cristo dentro de você, é você dentro de Cristo, é uma coisa só. E é por isso que Paulo está dizendo: Ele aperfeiçoará a obra dentro de você, em vós. Então perceba que o interesse de Deus é aperfeiçoar uma obra, não apenas nas coisas exteriores da nossa vida, mas muito mais interiores da nossa vida. Os interesses de Deus são trazer aperfeiçoamento, e o compromisso de Deus, inclusive real, é trazer aperfeiçoamento interior. Tomé, eu citei Tomé aqui. Tomé está diante de Jesus querendo ver o quê? Querendo ver sinal externo. Olha só a oportunidade que Tomé está tendo, gente, de receber Jesus ressurreto, e está querendo ver sinal externo. Ah, Tomé, tua fé está... Porque a gente brinca com Tomé, faz chacota com Tomé, como o cara que duvidou, e o Tomé é símbolo de incredulidade, né? Eu parei de ver, pelo Espírito Santo eu parei de ver o Tomé. O principal erro de Tomé não foi não crer, mas foi crer da forma errada, porque ele está querendo ver sinal externo. E ele não... Porque os discípulos... Tomé não estava na primeira vez que Jesus entrou dentro daquele cenáculo. Eles estavam no mesmo lugar da ceia, no cenáculo, e Jesus surge lá. Tomé não estava... Faltou no culto aquele dia. E quando Tomé vem no próximo culto, eles falam assim: você não tem ideia quem chegou aqui, sem abrir porta, sem pular janela. Quem? Jesus. E Jesus ministrou 2 coisas naquele dia, naquela casa. Pelo menos, eu creio que Jesus ministrou muito mais, mas os evangelistas só falam de 2. Eu não sei porquê, Deus é quem quis que fosse assim. Jesus ministrou paz, que os evangelistas registraram, e Jesus ministrou o Espírito. A Bíblia diz que ele soprou o Espírito neles. Eu não sei porque os evangelistas só falam dessas 2 coisas, mas imagine, as pessoas veem Tomé só como o cara que não creu. Sabe como eu vejo Tomé? O cara que chega e os caras falam assim: Jesus, ou os apóstolos, Jesus esteve aqui dentro da casa com a gente. E o Tomé, ao invés de perguntar, fala tudo o que ele falou, fala cada gesto que ele teve. Sabe quando Tomé está pensando nos sinais externos? O Tomé não está pensando no reino como algo como algo dentro. E às vezes a gente está assim. A gente está querendo ver os sinais externos. Cadê os sinais externos da tua vida? Quantas pessoas você ganhou para Jesus lá no exterior, pastor? Qual o upgrade, qual que é a atualização que Deus fez na tua vida, irmão? Eu vou encontrar um irmão daqui 10 anos. Aí você encontra o irmão e fala assim: acho que Deus não está trabalhando na vida do irmão, está morando na mesma casa, está com o mesmo carro, tá... Então você olha e fala assim: sabe, que atualização que houve? A verdade é que a atualização não é exterior, a atualização é interior. Sabe por que a atualização é interior? Porque os apóstolos caminharam 3 anos com Jesus, e tudo que eles vivem é a companhia de um Deus poderoso. Viver a companhia de um Deus poderoso é bom, é maravilhoso. O povo de Israel viveu,
Mas isso não muda nada. Aquele povo chama o pão de Deus de pão vil, tendo a companhia de Deus. Aquele povo é um povo rebelde, murmurador, um povo horrível, sabe? Tendo a companhia do Senhor dos céus e da história. Os apóstolos, 3 anos com Jesus, são homens tão pouco aperfeiçoados, sabe por quê? Porque eles tinham só a presença exterior de Jesus. E não dava mais, eu sei que não dava, não era culpa deles, porque era propósito. E aí por isso, que quando eles estão no Mar da Galileia, olha só, um laguinho, o Mar da Galileia é um lago, um grande lago, que você consegue ver do outro lado as montanhas da Jordânia, quando você está do lado de Israel. E eles estão num barco daquele, no meio daquele lago, uma tempestade se levanta, e eles vão até Jesus e dizem: o senhor não vai percebendo que a gente está morrendo? Eles estão cheios de medo. Sabe por quê? Porque Jesus está do lado de fora. Quando Jesus ressuscita e sopra sobre eles o Espírito Santo, prometido lá em João 17, que Jesus disse: é necessário que eu vá para Deus, porque quando eu for eu vos enviarei o meu Espírito. Ali haveria um milagre de Jesus em nós e não mais conosco apenas. Porque Deus não está apenas do teu lado, Deus está em você e você está nele hoje. Sabe qual que é o resultado disso? Paulo vai levado preso para Roma, e agora ele não está no Mar da Galileia, Paulo está no Mediterrâneo, um mar cheio de terrores, de assombros. Paulo está num lugar desconhecido, no meio de uma tempestade, 3 dias e 3 noites sem ver luz de estrela, luz de sol, não tinha nada, todo mundo sem esperança. Sabe como é que está Paulo? Cheio de confiança e autoridade, dizendo: aquele de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. E não vai se perder nenhum de vocês, 276 almas, preservadas por um homem cheio de coragem, prisioneiro pelos homens, mas liberto por Deus, cheio de coragem, porque Jesus estava dentro dele. Esse é o Paulo que está escrevendo para a igreja de Filipos. Experiências com Deus. A tempestade dos apóstolos no Mar da Galileia foi pavorosa, porque Jesus estava apenas do lado de fora. A tempestade de Paulo foi maravilhosa, porque Jesus estava do lado de dentro dele. Poderoso isso. Eu estou certo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus está fazendo uma obra na gente. E eu quero correr rapidinho para tentar chegar a alguma conclusão. Aquilo que a gente enxerga aqui, porque pelo menos 3 coisas eu consigo enxergar. Existem muitas, centenas talvez. Mas o Espírito Santo me revela algumas áreas principais do aperfeiçoamento de Deus em nós. Quais são? Primeira delas, o aperfeiçoamento do amor. Não existe área mais importante na vida cristã do que o amor. Você pode correr atrás de muita coisa na tua fé, na tua vida, mas se você não se deixar ser aperfeiçoado no amor, pelo Deus que é amor, ele não apenas possui e tem amor, porque quem tem alguma coisa pode perder. A essência de Deus é amor, Deus não perde isso. É poderoso isso, porque Deus é amor. Então não há como pensar o Evangelho, não há como pensar essa jornada de fé, se não pensarmos na categoria inicial e principal do amor, de que Deus está nos aperfeiçoando no amor. E se você for aperfeiçoado no amor, não vai ter para ninguém, não vai ter nenhuma outra matéria que você também não vai poder ser aperfeiçoado, porque o amor, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, é algo essencial, tão essencial, que ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, se eu não tiver amor, não sou nada.
O grande e maior mandamento, perguntaram para Jesus, qual que é o grande e maior mandamento? Jesus disse, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus, inclusive, faz uma adaptação, dizendo, um outro mandamento vos dou. Qual, Jesus? Espera aí, você já deu um lá. O que o Senhor vai mudar? Aí ele muda só uma coisinha que é muito essencial também. Ele diz assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento. E ame o teu próximo como eu vos amei. Olha que diferença. Amar o próximo em primeiro lugar, ele fala, como a você mesmo. Tem dia que a gente não está se amando muito, não é verdade? Imagina o dia que você não está se amando muito. E os outros, como é que você trata? Aí é que é pior. Sabe o dia que você vai no barbeiro, ele faz aquela bagunça na tua cabeça, no teu cabelo? Aí que você está sem amor, como é que você pega o caixa do banco, naquele dia 5, quinto dia útil do mês que você entra no banco, que o caixa está de mal-humorado do outro lado também, você acaba com ele. Mas aí Jesus fala, se você amar como eu amei, o meu amor é sacrificial, o meu amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Meu amor é diferente, é o ágape de Deus. E aí Jesus está dizendo isso. É o amor que faz servir, é o amor que faz lavar pés, é o amor que faz ser compassivo, é um amor que faz ser misericordioso, é um amor que nos impulsiona a perdoar quem não é digno de perdão, que nos faz amar quem não é legal ser amado. E, inclusive Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 5, nos versos 43 ao 48, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame ao próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Amar o pastor Heber é fácil. Amar o pastor Heber é fácil. Que recompensa que você vai ter? Amar quem faz bem. Jesus disse, até os publicanos fazem isso. Publicanos aqui, lê-se pecadores, esse pessoal aí do mundo. Aí 47 ele diz assim, e se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, o aperfeiçoamento do amor está nisso. E por que eu entendo que Paulo está falando do aperfeiçoamento? E o amor é uma dessa mola motriz aqui do texto e do evangelho, porque no verso 9, Paulo diz assim, do mesmo capítulo 1 de Filipenses, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovares as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, quando Paulo diz assim, estou certo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Sabe o que ele está dizendo? Ele está aperfeiçoando a igreja, a gente, a amar. Ah, mas aquela pessoa não é digna, pastor, é desprezível. Ame ainda assim. Ah, mas essa pessoa, ela me ofendeu, ela me tratou mal, ela me tratou para baixo de cachorro, essa pessoa, ame. Porque é esse olhar que Jesus vai à cruz, olhando os seus algozes, com olhares carregados de amor. E aí está a grandeza do evangelho. Jesus não sobe a cruz, irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. Jesus não sobe a cruz carregado de ódio, de ressentimento por Judas, pelos soldados romanos ou pelos soldados que faziam parte do sinédrio judaico. Jesus não sobe a cruz com a mente, com a face de cada 70 ancião. Imagine aqueles homens. Quem assistiu aqui The Chosen já? Os chefes da religião dá até medo de olhar, né? Até no filme, imagina na vida real. Jesus não sobe a cruz pensando assim, eu tenho 70 na minha memória visual e eu quero que eles morram. Não.
Jesus sobe a cruz e o seu olhar está carregado de amor. Cada um dos 70 lhe insultaram, lhe ofenderam, lhe humilharam, condenaram ele, mas o seu olhar é um olhar carregado de amor. Você acha que Jesus está nos aperfeiçoando apenas nas coisas exteriores da vida? Não. Deus aperfeiçoa as coisas exteriores, aperfeiçoa. Deus faz também muitos benefícios e grandes coisas por nós. Mas a maior coisa que Deus está fazendo a gente é amar como igreja, é viver no amor de Deus. É amar, é amar, é amar. A segunda coisa que a gente vê que Deus aperfeiçoa a igreja é no Espírito. É nos fazer espirituais. Nos fazer espirituais é o propósito de Deus. E às vezes a gente pensa ser espiritual, porque principalmente uma manhã como essa, irmão, não tem quem não pense que é espiritual. Sabe, não teve esse negócio, as irmãs cantou aqui, de repente a glória de Deus tomou. O pastor Heber levantou, ele só fez assim, a gente já estava de pé. A gente fala, olha como eu estou espiritual, meu Deus. É uma sintonia. Os ambientes espirituais, eles são maravilhosos, são uma bênção. Valorize a tua igreja, valorize o momento do culto. Não perca nenhum deles, mas tome cuidado, porque os ambientes espirituais, às vezes, também fazem a gente pensar que a gente é espiritual, e às vezes a gente não é tão espiritual assim. Dentro dos ambientes espirituais existem armadilhas. A performance. A gente às vezes tem até um jeitinho de levantar a mão, né? Ambientes espirituais. Ser espiritual. Jesus se encontra. Vocês se lembram que Jesus se encontra com a samaritana e ela pensa ser espiritual porque ela adora num monte chamado Gerizim, no lado norte de Israel, que disseram para ela, a gente constrói um templo aqui, esse vai ser o lugar onde Deus se manifesta. E aquela mulher tem um orgulho, os samaritanos têm orgulho de chegar lá em Gerizim. Eles olham para o sul de Israel e falam, aquele templo que Salomão construiu lá, quem foi Salomão? Salomão foi um homem, um adúltero, teve 90 concubinas, teve mulher, Não, Salomão foi horrível, o nosso lugar é o lugar certo. Jesus se encontra com ela e disse assim, olha mulher, vou dizer uma coisa para você. Não é nem em Jerusalém, não é nem em Gerizim. O Pai procura verdadeiro adorador que adora em espírito. É espírito, é espiritualmente que a gente vive a nossa vida de fé. É pelo Espírito de Deus que nós estamos sendo aperfeiçoados, abençoados, dirigidos, levados a viver uma vida que nos dá identidade de crente na história, na sociedade, junto aos vizinhos e onde a gente vive. Os ambientes espirituais são maravilhosos, mas se alguém amanhã te vê no teu trabalho e conseguir identificar um homem, uma mulher espiritual, esteja você fazendo o trabalho que for, os anjos vão dizer, esse entendeu, Pai. Ele entendeu que era depois do culto o mais esperado pelos céus de que ele fosse espiritual, sim. E não que a gente olhasse assim, o patrão não é lá coisa boa, vou fazer o trabalho aqui de qualquer jeito mesmo. Eu trabalho na repartição pública ninguém liga para nada. Eu também vou dar o meu pior. O espiritual faz diferente. O espiritual fala, eu sou Jesus aqui. Jesus não faz coisa mal feita. Jesus não faz coisa pela metade, Jesus não faz pelo salário, Jesus não faz pela recompensa humana, Jesus faz porque Ele é cheio de excelência, glória, majestade, porque Ele é cheio de perfeição. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer, isso é ser espiritual. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai dizer isso no versículo 12. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso, ou para o proveito, maior proveito do Evangelho. Olha o verso 13.
de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, verso 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está preso, escrevendo para a igreja de Filipos. Imagine você, preso por ter pregado, escrevendo para alguém. Se você não é espiritual, como você escreve essa carta? Ó, irmãos, que roubada. Sabe por que eu estou aqui? Vírgula. Porque, e aí a lista é interminável. A culpa é do pastor, a culpa é do obreiro, a culpa é de Deus, a culpa é... E a gente tem sempre alguém para colocar na frente. Mas Paulo é espiritual. Ele está vivendo uma prisão e ele está dizendo, olha, a prisão que eu estou vivendo hoje me fez ter acesso a uma guarda de elite no Império Romano, a guarda do Nero. Paulo olha como as pessoas estão olhando. Paulo, você hoje está humilhado. A guarda pretoriana está com as mãos em vocês. Que bom que eles estão com as mãos em mim. Paulo tem uma visão espiritual tão grande que ele está pensando, se eu ganhar um desses caras para Jesus e eles conseguirem ganhar Nero, talvez eu nunca consiga falar com Nero, mas se um deles conseguirem chegar em Nero, ou num filho de Nero, em alguém do império, Deus pode salvar essa Roma, Deus pode fazer uma obra poderosa. Então ele não está na prisão olhando com as lentes materiais da vida. Ele está com as lentes espirituais. Dizendo, hoje eu tenho acesso à guarda elite do império. Por que você está olhando a tua vida com os olhos humanos? Por que você está se colocando no papel de vítima? Por que você está se colocando no papel de alguém que não está sendo dirigido pelo Espírito de Deus, só porque o teu momento é difícil, só porque você nasceu numa família disfuncional? Deixa eu dizer para você uma coisa, você pode ser uma resposta de testemunho de Deus para esta sociedade, para esta geração, de que uma família disfuncional no Senhor pode ser uma família poderosa e cheia da graça e do poder de Deus. Com que olhar você está olhando a tua vida? Comece a olhar a tua vida com os olhos espirituais. E aí Paulo olha uma segunda vertente aqui no texto, que mostra o seguinte, tem uma coisa também, a minha prisão serviu. Olha a Ara, Almeida, revista atualizada, diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele está dizendo agora, sabe o que está acontecendo? Por causa da minha prisão, os crentes se animaram e também estão vivendo no Senhor. Eles estão tendo, antes eles estavam assombrados, não podemos falar, não podemos fazer, não podemos pregar, não podemos comunicar o Evangelho, não podemos viver o Evangelho, vai ser só as margens, só limitadamente. Mas agora que eu estou preso, a igreja foi tomada de um poder tão grande e está todo mundo fazendo também. Então a minha vida, quando eu olho as coisas pela forma espiritual, eu posso ver isso. Os benefícios que podem acontecer na vida do outro, pelo trabalhar de Deus na minha vida, ainda que seja um tempo difícil. Eu vou para o final, dizendo que uma terceira questão do aperfeiçoamento de Deus, até o dia de Jesus Cristo, está na fé no Evangelho. Porque o verso 27, Paulo diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, ser espiritual, como uma só alma, o amor, lutando juntos pela fé evangélica, ou fé do Evangelho, fé advinda das boas notícias. Então quando Paulo está dizendo assim, e portanto eu estou certo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Ele está dizendo, ele vai aperfeiçoar no amor, ele vai aperfeiçoar no espírito, e ele vai aperfeiçoar na fé.
Você quer passar essa vida sendo uma referência de fé inabalável? Deus está aperfeiçoando a tua vida. Não reclame dos caminhos, das rotas, do que você tem encontrado hoje na tua história, porque isso está contribuindo em Deus como um aperfeiçoamento, para que a tua fé seja inabalável. Paulo está dizendo: eu estou preso, pode ser que eu morra. Para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Para mim, olha, eu preferia morrer, mas eu entendo que é melhor para vocês que eu viva. Então eu até me convenço, eu me permito ficar vivo. E Paulo até, ele quando você lê o capítulo 1 de Filipenses bem detalhadamente, você vai perceber que Paulo tinha até uma ideia de que ele seria liberto dessa prisão. E Paulo não é liberto, é daí para a morte. Ele tinha uma ideia de que ele seria liberto, porque ele vê as coisas de um jeito que ele fala: eu vou ser liberto, o evangelho vai agora o negócio vai estourar. E Deus fez estourar mesmo. Mas Deus disse: Paulo, eu vou te levar. Eu quero ir um pouco mais fundo com a tua fé, Paulo. Eu quero ver se lá, com a cabeça na guilhotina, você possa escrever no finalzinho, sentindo o gosto da morte, que você combateu o bom combate. Acabou a carreira, mas guardou a fé. É tão poderoso isso. Tão poderosa essa fé que você tem. Quando você tiver tempo em casa, você lê Jeremias 34:18. Porque Jeremias 34:18 fala de um modelo de pacto que havia no passado, quando os homens faziam uma aliança de crédito e débito. Entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das duas porções. Era isso que as pessoas faziam quando um devia o outro. Eles pegavam um bezerro, cortavam no meio e eles passavam no meio. Agora, vou te chamar para você ir comigo lá em Gênesis capítulo 15, só para você pensar. Porque Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão, lembra? Ou melhor, Abraão está todo em crise, dizendo: Deus, quem é que vai herdar as coisas da minha vida? Quem vai ser meu herdeiro? Vai ser o Eliezer, o Damasceno. Esse homem nem da minha origem é. E como é que vai ser? Está em crise, a promessa não se cumpriu. Ele foi chamado com 75 anos, ele está próximo dos 90 para 100, e ele está dizendo: eu não tenho herdeiro nenhum. E aí Deus fala para ele: sai da tua tenda, olha para as estrelas. Essa história. Mas mais do que essa história, uma coisa profunda acontece ali. O texto diz lá em Gênesis capítulo 15, salvo engano, verso 17, que Deus colocou um sono, mandou Abraão separar bezerro. E Abraão preparou uma série de animal, cortou no meio. E aí o verso 17 diz assim: sucedeu que posto o sol, houve uma escuridão, porque Deus mandou, o que Deus ia fazer? Ali era um pacto de Abraão com Deus. Então Abraão ia passar no meio daqueles animais. Aí o que Deus faz? Abraão, você não é digno de passar aí, você não pode, você já mentiu na vida tanto, você já tem tanto pecado na vida. Eu vou botar um sono em você, você vai dormir. Abraão dorme. Aí o verso 17 diz assim: e sucedeu que posto um sol, houve uma escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. São dois elementos que passam aqui. O juramento aconteceu, mas não foi Abraão que passou no meio. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Jesus foi partido? O salmista diz que nenhum dos seus ossos serão quebrados. Jesus morreu inteiro, intacto. Por que ele diz: o meu corpo foi partido? Sabe por que ele disse que o meu corpo foi partido? Por causa do que escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 13. 6 e 13 de Hebreus. O texto diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse,
Você acha ainda que a tua fé é coisa da tua cabeça? Você acha ainda que a tua fé não está sendo aperfeiçoada? Jesus passou por nós naquele lugar. E é por isso que a glória de Deus manifesta quando a gente diz: digno é, Senhor, sobre o trono está. Vou sempre te É só hoje, adorar. não será só amanhã, vai ser para sempre, Jesus. Elevo-me. Eu estou certo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, morre por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu elevo.